seu programa de empreendedorismo, marketing e entretenimento aqui no YouTube. Meu amigo de bancada André Carvalho, você está digitando alguma coisa que seu microfone está captando o barulho do teclado. Rapaz, que microfone poderoso. Bem-vindo, meu amigo. Tudo bom? Tudo tranquilo? Tudo certinho. Aqui a gente é múltiplo. A gente já vai fazendo as pesquisas, já vai preparando excelentes perguntas para os nossos entrevistados aqui. Muito bem. Nossa entrevistada hoje é muito legal. Nossa companheira também, jornalista, Renata Saraiva, paulista, da capital, e também torcedora do São Paulo. Seja muito bem-vinda, Renata. Tudo bom? Obrigada, Sandro. Tudo bem? Bom dia para você e para o André. É um prazer estar aqui com vocês, e obrigada pelo convite. Vai ser bem divertido. Vai, seja muito bem-vinda. Vai ser muito legal. Olha, antes de eu apresentar a Andréia, a Renata, desculpa. Eu fui ler André, falei Andréia, confusão danada. Acontece. Antes de eu apresentar a Renata, André, momento YouTube contigo. Então, já que o papo vai ser entre profissionais da comunicação, comunique-se conosco também, fazendo a sua inscrição no canal, fazendo os devidos comentários e acionando o sino das notificações. Muito bem, gostei, rapaz. Foi sucinto. Sucinto. Sensacional. Difícil essa ideia, mas tudo bem. A Renata Saraiva é sócia fundadora da Truly, Comunicação e Reputação de Marca. Formada em História na USP, Jornalismo na PUC de São Paulo e especialização em Marketing na FGV. Vou pegar aqui uma colinha rápida. Achei minha colinha aqui. Tem 28 anos de experiência em relações públicas, comunicação corporativa, marketing e jornalismo. Suas especialidades incluem marketing de causa, consultoria em comunicação corporativa, relacionamento com a imprensa e influenciadores digitais, marketing de conteúdo e outras. Iniciou sua carreira como jornalista no estado de São Paulo, passando depois a fazer parte da equipe fundadora do Valor Econômico. No início dos anos 2000, migrou para a área de RP, primeiro diretora de grupo da The Jeffrey Group e depois diretora-geral da Ogilvy no Brasil. Quase que eu pronunciei errado, mas vamos lá, acertei dessa vez. Onde também foi representante da América Latina junto com o Comitê Executivo Global e líder para a região da disciplina social Ogilvy. Sua experiência inclui ter trabalhado para diversas marcas nacionais e internacionais, tais como Adidas, American Airlines, American Express, Bradesco, Discovery Networks, Embratur, FedEx, Hilton Hotels, Kodak, Sony, Ericsson e por aí vai. Bom, agora não tem como não falar, né? Sarrafo foi lá para a estratosfera, meu amigo André. Estamos agora... que nem o lançamento, não é hoje o lançamento do mega multimilionário, está indo para o espaço também. Estamos juntos no espaço com ele, não é hoje o lançamento, se eu não me engano. Essa viagem é bacana, hein? Não é? Eu acho que é hoje. Está sendo... Está indo um grupo aí de bilionários. Sim, deve ser porque hoje é o dia que o homem chegou à Lua, inclusive, né? 20 de julho. Pois é. Em 69. Isso. Se eu não me engano, é hoje. Nós estamos gravando aqui o programa e, se eu não me engano, é hoje que está acontecendo esse evento aí. O André provavelmente já deve estar fuçando, porque, como um bom jornalista, ele não gosta de ficar vendido, mas já deve estar fuçando. Enquanto vocês vão falando, eu pesquiso. Eu sei, estou te manjando. Você vai fuçando aí. Mas, bom, vamos lá. Eu queria também fazer rapidamente aqui, né, um pequeno jabá para a gente botar aqui no contexto da Truly. A Truly, ela tem preocupação em dar relevância a uma marca e seu propósito em um mundo cada vez mais complexo, em que diferentes públicos são impactados por múltiplas plataformas. A Truly é uma agência focada em construir e manter a reputação de seus clientes por meio de conteúdo relevante e influência. E aí eles têm uma pegada legal dizendo do Earned First, conquista em primeiro lugar, porque acreditamos na construção de relacionamentos, credibilidade e autenticidade de mensagem. Com isso em mente, então, desenhamos e implementamos estratégias híbridas de comunicação e marketing, objetivando os melhores resultados para os nossos clientes. Momento jabá também, a gente tinha que fazer esse momento jabá. Né? Vamos falar um pouquinho de reputação de marca na pandemia. Isso aí é um espetáculo, né? Esse é um assunto muito interessante e polêmico, porque o que a gente viu de gente aproveitando, né, a
pandemia para conseguir surfar, né? Para conseguir se destacar, mas a gente viu também muita gente aí que literalmente se detonou, se autoimplodiu, né? Infelizmente, se autoimplodiu porque o discurso, né, não condiz com o que com a proposta da marca. Como é que você está vendo esse cenário todo, Renata? Seja muito bem-vinda. Obrigada, Sandro. Então, acho que você trouxe um ponto super interessante, um aspecto que é sobre o falar e o fazer, né? A gente fala muito na nossa área de comunicação sobre storytelling, e acho que dos anos 90, 2000 para cá, o storytelling ganhou bastante relevância, e eu acho que já existia um movimento anterior à pandemia, mas que se intensifica com a pandemia, que é o que eu chamo de story doing, que é isso, não adianta ter só o storytelling, né? A marca precisa falar aquilo que realmente faz sentido, ou falar daquilo que é a prática mesmo dela, né? E a pandemia despertou sentimentos em várias direções, né? E que também tem a ver com fenômenos que já aconteciam antes. Então, nós temos consumidores e clientes que já vinham querendo comprar de marcas ou se relacionar com marcas que tinham propósitos genuínos e claros e compromissos, né, com a sociedade, etc. Isso se intensifica com o sentimento de solidariedade que as pessoas têm com a pandemia, né? Ao mesmo tempo em que internamente as empresas também têm os desafios de lidar com os seus funcionários, com os seus públicos internos num momento de distanciamento físico, vamos dizer assim, primeiro social e depois físico. Então, eu acho que essa diferença entre o storytelling e o story doing se faz fundamental nesse momento. Como você falou, algumas marcas conseguiram expressar, talvez reforçar e expressar o seu propósito, o seu compromisso, etc., e outras acabaram derrapando um pouco nisso, né? Verdade. Inclusive, eu vou até para o lado dos influenciadores também, né? Porque, como você também tem essa pegada de trabalhar com influenciador, a gente também tem essa pegada aqui no Rio. A gente ficou um pouco assustado quando começou a acontecer aqueles casos sucessivos de influenciadores, enfim, que não foram muito felizes em determinadas atitudes. Isso espantou um pouco aqui o mercado carioca. Eu tive vários clientes, inclusive, cancelando, entendeu? Não querendo mais influenciadores, assim, mas foi um efeito dominó, entendeu? E o que é lamentável, né? Porque tem gente séria, né? Em toda profissão tem gente séria e tem gente que não é tão séria, mas, enfim, a gente teve esse problema, um problema a resolver, que foi tentar aí, mitigar essa pancada toda que aconteceu nesse campo dos influenciadores. Inclusive, até eu falei aqui em outros programas, quem se deu muito bem um setor, né, um segmento que se deu muito bem foi os artistas, os atores e atrizes, que já estavam mais acostumados com esse nível de profissionalismo. Acabou que o mercado meio que virou de novo o holofote para eles. Lógico que para eles foi ótimo, né, porque é trabalho, mas o pessoal que não era do meio artístico assim acabou perdendo bastante, sei lá, perdeu credibilidade, acredito eu, né? Ficou complicado, né? Apesar que eu sou a favor dos influenciadores, estou falando, parece que eu não sou a favor, mas eu sou. Só também fiquei assustado, confesso que como agência também a gente fica assustado. O que a gente vê que o mercado de influenciadores, ele vem e está sempre em constante transformação, né? Então, até nessa época que você citou aí da Ogilvy, quando eu trabalhava no início dos anos 2009, 2010, por aí, que era quando o fenômeno da influência digital começou a surgir e a gente olhava muitos influenciadores digitais como vamos dizer assim, um espaço orgânico de conquista, né, de espaço e de mensagem, etc. Depois isso foi se transformando, foi se profissionalizando, veio uma abordagem mais de mídia, né, em função do patrocínio dos influenciadores. E o que eu vejo é que hoje a gente tem um mix dessas coisas.
e uma discussão bem grande, até se a gente pegar numa agência de publicidade / marketing / PR, enfim, porque eu vejo que tudo isso converge muito, e é o que eu acredito muito assim dentro do nosso mercado, que o PR ele consegue olhar essa convergência de certa forma, é que você não tem nem mais um relacionamento que devesse ser feito por um departamento de mídia, por exemplo, clássico, e nem por uma equipe de PR clássica. É um misto, porque você tem uma relação com as marcas ou os nossos clientes, tem uma relação comercial com os influenciadores, ao mesmo tempo que nós devemos manter um relacionamento de construção e cocriação de conteúdo, né? Então, é algo que está no meio do caminho. E quando você fala sobre a perda de credibilidade, eventualmente, de alguns influenciadores no panorama da pandemia e tal, eu acho que é um fenômeno que também faz parte desse mix, porque também, tanto marcas quanto influenciadores, claro que todo mundo na pandemia teve, enfim, dificuldades, vamos dizer assim, de como se expressar, né? Encontrou situações difíceis e tal, mas talvez estas questões não tenham sido pensadas, no caso dos influenciadores que tiveram problemas, né, vamos dizer assim, de reputação, né? Não foram pensadas nesse contexto de que não é só o patrocínio, não é só uma compra de mídia. E quando uma marca patrocina um influenciador, ela deveria, pelo menos, esperar que genuinamente o influenciador tivesse valores e defendesse pontos de vista, né? Ou navegasse em territórios, vamos dizer assim, que realmente dialogam com a expressão daquela marca, né? E daí, quando você fala dos atores, aí realmente já vem natural, porque eles são celebridades, né? Eles já são celebridades, eles estão afastados um pouco do ambiente de trabalho deles em função do distanciamento social, então se torna mais fácil, né? E é verdade, eu vejo cada vez mais clientes que procuram essas celebridades para colocar aí as fichas, né? Vamos dizer assim. Isso aconteceu uma dessa. Diga, André. Sandro, respondendo a sua dúvida, sim, Mr. Bezos foi para o espaço. Viu? Eu te falei. Depois do Mr. Branson, só que o Mr. Bezos vai para bem mais longe, né? Vai para o espaço, literalmente. Mandaram para o espaço. Mas ele já tinha ido para o espaço na Amazon. Boa. Olha só, Renata, já que vocês estão... eu adoro entrevistado que traz a pauta para a gente. Se você começar a falar, eu já pensei em várias perguntas, mas eu vou me focar no final que vocês falaram sobre influenciadores. Qual a regra básica para um cancelamento? Para você se livrar de um cancelamento? Silêncio ou resposta? Que perguntinha difícil essa. Silêncio. Por quê? Na dúvida, silêncio. Eu também penso assim. Silêncio. Eu acho que é um pouco como na vida real, né? Se você está numa situação ruim, dependendo da defesa que você apresenta, você se enrola mais do que antes. Mesmo que o cancelamento seja por motivo tolo, de repente, assim, o público acha por uma tolice, vamos cancelar, uma bobagem. O cidadão amanheceu, vamos supor, a gente está nesses espectros políticos muito fortes. O cidadão acordou, tirou uma foto, postou com a camisa da seleção brasileira. E hoje a camisa da seleção brasileira é conectada a bolsonarismo. E ele é um influencer mais conectado a questões de esquerda, mas ele é uma bobagem. Foi uma situação tola. Ele vestiu a camisa da seleção porque ele gosta de futebol. Não foi porque ele é bolsonarista. Numa situação como essa, por um motivo tolo. Então, mas talvez eu discorde de você de que é um motivo tolo, porque nessa polarização que nós temos, o que é um motivo tolo para esse indivíduo não é para quem está nos extremos. Então, eu acho que a argumentação ela vai se polarizar em torno disso. Mesmo que seja assim, uma situação completamente trivial. Eu, por exemplo, eu não comungo das questões... Mas você voltaria lá e argumentaria assim, gente, mas aqui a minha intenção foi puramente o meu gosto pelo futebol, nada a ver com o espectro político. Sim, até porque, por exemplo, as pessoas... Eu tenho coleção de camisas de futebol. O Sandro sabe, às vezes eu apareço com uma aqui. Eu tenho camisa da seleção brasileira. Eu não vou deixar de usar por essa questão.
Não vai. Mas se argumentarem e você contra-argumentar e voltar aqui na discussão e mantiverem o cancelamento... Não, desculpa, a pergunta é, ao argumentar, você conseguirá cancelar o cancelamento? Eu tenho dúvidas. Certo. Nesse caso, talvez a tua pergunta, assim, falando do trivial, sim, eu acho que depende muito do caso mesmo, né? E essas coisas não tem uma regra muito clara, vamos dizer assim. Eu ia dar o exemplo contrário, eu falo da camisa vermelha. O cidadão, ele bota a camisa vermelha, a camisa polo vermelho, Ferrari, aquela vermelho bonito, sabe? Cheguei, colocaria... Aí, se você é conectado ao bolsonarismo, você vestiu a camisa polo vermelha, e o pior Ferrari... é que eu vou te falar que na época das eleições, a minha irmã é arquiteta. Sim, isso acontece. E ela teve esse tipo de comentário na rede social dela, porque eu não sei se foi uma camisa ou se foi até uma obra que tinha uma parede vermelha. E ela foi taxada de bolsonarista. Desculpa, de esquerdista. De esquerda. O André quer polemizar, mas já que ele veio na polêmica, porque isso é um assunto polêmico. Eu lembro que a gente comentou aqui também em outros programas, e aí eu concordo com a Renata que, de fato, caso a caso, porque é difícil a gente generalizar, né, uma vez que tem casos que, se você ficar em silêncio, você acaba de ser enterrado. Né? E tem casos que, se você responder rápido, seria interessante, né, para a coisa não viralizar. Né? É gestão de crise, inclusive, que a gente está falando. Mas, assim, eu vi o caso que eu falo, volta e meia, eu falo aqui do Nubank. Aliás, o Nubank nunca vai patrocinar esse programa, porque a gente só fala esse caso o tempo inteiro dele. Eles devem ou não. Não se esqueça do Espoleto com o Porta dos Fundos. Porta dos Fundos fez o vídeo desancando e o Espoleto patrocinou. O marketing do Nubank deve dar porrada na gente, porque toda hora eu falei esse cara. Mas, enfim, aconteceu ano passado e foi exatamente foi quando eles saíram do ar, né? Saíram do ar e não explicaram nada. Então, você ficou 24 horas sem acesso à sua conta. E eu me lembro que era início de mês, dia de pagamento, de receber, de pagar funcionário, de ver fornecedor, blá, blá, blá. E eles não... eu acho que a minha análise, naquele caso, como de vários amigos de agências e tudo mais, foi que eles demoraram, mas demoraram muito a responder. Entendeu? E você está mexendo com o dinheiro dos outros, né? Não é o seu dinheiro, é o dinheiro dos outros. Entendeu? Então, assim... Quando você está com o dinheiro dos outros, aquilo que você até falou, André, saúde, se eu não me engano, foi você que falou, ou foi o Renato, não lembro. Mexer com dinheiro... Não, Renato, saúde e dinheiro. Saúde e dinheiro. Você mexer com uma coisa que não é sua, que é dos outros, a resposta tem que ser rápida. Né? E no caso né, de um banco, demorou para responder, eles vieram a responder muito depois e o pessoal ficou em pânico, entendeu? Porque, imagina, se não ter acesso... Quem gosta de botar todos os ovos na mesma cesta... Porra, esse aí eu estava em pânico, imagina. Mas você trouxe um ponto... Desculpa, André. Não, que eu só coloquei, só para você vai ter para completar, só para não ser tão maldoso. Assim, a Renata deu a melhor resposta. Assim, grosso modo, é o silêncio. Porque quanto mais você mexe, mais começa a vir odores estranhos, né? Quanto você mexe. Você silência, aguarda a situação. Mas tem casos que você vai precisar necessariamente tem que responder. Dar uma tem resposta. Casos que tem que responder, não tem jeito. E depende da situação, e o exemplo do Nubank que o Sandro deu é a pior situação que se dá em qualquer tipo de gestão de crise, vamos dizer assim, que é a questão do timing da resposta, seja qual ela for. E aí entra uma questão que é o preparar-se para a crise, não o gerir a crise. Porque quando uma empresa, enfim, uma organização, uma marca, ela simula possíveis crises, ela tem maior chance de responder corretamente, erroneamente não, corretamente e num timing suficiente a crise que virá verdadeira. Então, parece um exercício meio de gente louca, né? Mas o correto mesmo enfim, as equipes de marketing, comunicação e com os executivos, os líderes da empresa, fazerem várias suposições de crise, várias simulações e ter isso já, vamos dizer assim, assimilado, né, e guardado para poder agir de forma ágil
né? Agir de forma ágil é repetitivo, mas assim, rapidamente na situação da crise. Responder rapidamente, exatamente. Renata, você tem essa experiência grande de muito tempo com relações públicas, e aí a gente vem, por isso que cai na gestão de crise, que é o principal é o filé mignon de RP. RP basicamente é para resolver crises, né? A maior parte. Ou preveni-las. Preveni-las. Ele trabalha com as crises, ele trabalha com é o Ministério do vai dar merda, né? Então, basicamente, a gente já teve aqui convidados que eram de RP, já tivemos aqui uma especialista, e que eu participei da banca, por isso que eu lembro de cabeça, eu só não lembro os nomes, que era de gestão de crise. Você, com sua experiência, você acha que o empresariado brasileiro ele reage bem a essa questão das crises, seja ela qual for, seja de imagem, por uma falha dele, por uma falha de todo o corpo da empresa que acaba recaindo sobre ele? Eu acho que a gente precisa evoluir no sentido de fazer esse trabalho de prevenção que eu estava falando, né? Eu já trabalhei para várias marcas internacionais, multinacionais, assim, e companhias aéreas, por exemplo, onde isso faz parte do dia a dia da atividade de RP e marketing, né? Eu vou até citar um caso de uma preparação de crise que a gente fez, uma companhia aérea, onde a gente simulou uma crise real com executivos da companhia em vários países da América Latina. Então, as pessoas eram surpreendidas pela crise que estava acontecendo. Nós tínhamos um roteiro que fazia as pessoas passarem por elas, e no final a gente percebe que até as pessoas mais experientes, até do marketing, e mesmo os executivos, se surpreenderam com aquela experiência, né? E se conscientizaram da importância dessa experiência para poder resolver. Então, voltando à tua pergunta, eu acho que o empresariado brasileiro, enfim, as empresas brasileiras, acho que o Brasil, de forma geral, vamos dizer assim, ele precisaria talvez se conscientizar um pouco melhor desta questão de prevenir as crises e não gerenciar depois que elas aconteceram, né? É uma cultura que deveria ser incentivada. E a gente pode pensar isso no empresariado ou até mesmo no país, né? A gestão da crise da pandemia é o exemplo típico da não gestão da crise da pandemia, né? No início da Truly, nós desenvolvemos um projeto chamado Future Now, onde a gente desenvolve uma questão de comunicação interna empresarial com o espaço arquitetônico da empresa versus a casa, né, o home office, o planejamento disso tudo, e também com a gestão de pessoas. Então, é um projeto multidisciplinar. E a gente, por meio da arquiteta que faz parte do projeto, a gente chegou num escritório americano de arquitetura que tinha assim, eu estou falando do mês de agosto de 2020. Tudo bem, a crise já tinha 5 meses, mais ou menos, mundialmente. Mas esse escritório tinha um protocolo de projetos arquitetônicos para o mundo pandêmico e de gestão de crise de espaços dentro das empresas, que era uma coisa impressionante. Era impressionante como eles já previam a questão da circulação quando, um dia depois da crise da pandemia, as pessoas voltassem para o escritório, como é que elas circulariam da sua mesa até o banheiro, como seria a sinalização dos espaços. Então, e mais importante que isso, né? Ou, na verdade, está no cerne disso, eram arquitetos que praticavam prevenção e gestão de crise melhor do que muitos RPs brasileiros, eu diria, vamos dizer assim, né? Não diminuindo o valor dos RPs brasileiros, é claro, né? E aí eles faziam uma curva para mostrar como a arquitetura deveria reagir nos intervalos pandêmicos. Então, eles mostravam picos da pandemia, baixas da pandemia, momentos interpandêmicos e novos picos da pandemia, prevendo quanto que as empresas iam fazer home office, quanto que ia ser misto, etc. Então, era um trabalho de gestão de crise no universo da arquitetura de um
era impressionante, assim, né? Então, estou falando tudo isso, e não quero mais me alongar, assim, comparar versus o que um país como o Brasil faz para gerir a crise da pandemia do ponto de vista de saúde pública mesmo, né? Que é o mais importante. Então, eu acho que a gente precisa desenvolver essa cultura no Brasil ainda bastante. Inclusive, eu vou aproveitar a tua resposta, que eu também vou opinar. A pergunta foi legal, André. E eu vou te falar o seguinte, na minha opinião, eu acho que o pequeno, o grande empresário, né, a grande empresa, a multinacional, etc., até está mais preparada. Mas o micro, pequeno e médio empresário, amigo, aquele pensamento de que nunca vai acontecer com ele, é o que rola muito aqui no Brasil. Então, eu falo isso até porque quando a gente conversa sobre esse assunto, especificamente gestão de crise, com o cliente, 99%, quando ele é micro, pequeno, médio empresário, ele não se interessa muito pelo assunto porque ele acha que não vai acontecer com ele. E acontece. E ele acha que é custo e não investimento. Exatamente. E Sandro, obrigado por trazer esse ponto, porque daí então eu corrijo a minha resposta, porque de fato, claro, as grandes empresas multinacionais de origem brasileira já entram vamos dizer assim, numa cultura da qual elas têm que fazer parte, vamos dizer assim, né? Verdade. Então, claro que elas têm uma resposta mais eficiente para essa questão da prevenção da crise. Né? Verdade. Eu me lembro que um amigo meu, quando a gente falou aqui a primeira vez do caso do Nubank, um amigo meu que trabalha em banco, acho que Itaú, uma coisa assim, ele falou, pô, Sandro, mas você tem que ver que de vez em quando o Bradesco, Itaú, os bancos, né, presenciais também fica com o sistema fora do ar. Acontece isso. Eu falei, não, tudo bem. Acontece. Tecnologia é passível de repente, acontecer, né? Passível de sair do ar e tal, mas o banco físico, você tem o telefone do seu gerente pessoa física, tem o telefone do gerente pessoa jurídica. Aconteceu alguma coisa, você na mesma hora você pega, você liga, a pessoa te atende. No caso dos bancos virtuais, aí eu falo por experiência própria e de alguns amigos, você dificilmente consegue falar com alguém nessas horas, entendeu? Porque é tudo automático, é tudo digital, atendimento inclusive é digital. Aí você fica... Eu voltei a esse assunto porque eu acho que só para reforçar, né, que poderia ser, nessas horas, um atendimento mais humanizado, ter uma pessoa lá, um gerente, né, PJ ou PF, mas que acalmasse, né, porque aí eu acho a economia burra nessas horas, entendeu? Porque... eu acho que você traz um ponto aí que voltando à tua primeira pergunta lá sobre a questão da pandemia e tal, que eu acho que faz, aí é uma opinião pessoal minha mesmo, Sim. Faz toda a diferença esse atendimento humanizado, por mais digital que seja a empresa, por maior que seja a transformação digital, no fim e ao cabo são pessoas que consomem, assim como são pessoas que fazem, e são pessoas que precisam ter os seus problemas resolvidos, né? Numa situação de pandemia, onde também as pessoas, em tese, têm menor, capacidade de locomoção para resolver seus problemas, etc., esse atendimento personalizado, humanizado e tudo mais, eu acho que faz toda a diferença. Acalenta, né? O pessoal está mais nervoso, está mais preocupado, acalenta mais. Eu acho Renata, você trouxe à tona meu mantra. Meu mantra é que o início ao fim são as pessoas. Isso. Exato. Toda vez assim, e vem, e aqui quando aparecem os convidados, aí o Sandro fala que eu venho com perguntas capciosas. Quando eu bato em cima disso, quando vem, é algoritmo, é número, é não sei o quê, estratégia tal, eu falei, peraí, o início e o fim são as pessoas. Exato. Se você não pensar, se você pensar pessoas como ferramentas só, acabou. Acabou. Exato. Aí a gente vai ser substituído pela inteligência artificial e está resolvido. E aí fica bonito. E aí a inteligência artificial vai substituir até mesmo você. Né? Aí vem vem aquele texto do Brecht falando, primeiro eram os ciganos, eu não era cigano, depois era não sei quem, não sei o quê, pô, agora sou eu, quem vai cuidar de mim? Né? Porque quando todo mundo fica assim, vamos otimizar as coisas, no final você vai ser o otimizado. Né? Com certeza. Não se prepara, então, por isso você tem que cuidar das pessoas. Né? Aí a gente vai acabar enveredando por outro assunto. E eu acho que esse olhar das pessoas fica mais intenso
é inevitável falar isso, né, em função da pandemia, porque, de certa forma, a pandemia fez com que a gente voltasse um pouco a alguns princípios e valores básicos, vamos dizer assim, né? Então, acho que as pessoas estão valorizando mais a qualidade de vida, a boa alimentação, o convívio familiar, né, essa explosão do tal do ESG, né, o ambiente, a sustentabilidade, a própria governança corporativa, que tem a ver com uma questão ética, né? Então, assim, tanto no ambiente empresarial quanto no ambiente das pessoas, eu acho que nós, como humanidade, vamos dizer assim, tivemos uma certa oportunidade de dar uma desacelerada com a pandemia e olhar um pouco para coisas básicas que às vezes estavam meio esquecidas, talvez, né? Então, é uma cadeia de fatores aí que tem a ver com pessoas, no final. Boa. Renata, de fato, o que você falou é de fato ou de esperança? Porque quando a gente pega, o que você falou, assim, todo mundo foi pego no susto, e até complementar a questão do arquiteto, que você falou, o arquiteto se deu, e que você falou, as pessoas se preparam para a pandemia, ninguém esperava uma pandemia. O Bill Gates já tinha falado de possibilidades pandêmicas na época do Ebola, 10 anos atrás, aquele TED, ele já falava sobre isso, tanto que ele, não sou defensor de Bill Gates, mas só relato o fato, ele tem parte da fortuna dele para estudos sobre isso. Só que todo mundo freou e assim a gente foi se preparando no meio, foi fazendo barco no meio do dilúvio, né? Fomos buscando pedaço de madeira, batendo e montando o nosso barquinho. Mas eu não sou desesperançoso, e a gente já teve aqui um ecologista, e o ecologista era um esperançoso por natureza, mas eu acho assim que uma parcela muito pequena, que você falou assim, as pessoas começaram a se reconsiderar, frear e se olhar, ter esse ESG. A gente também viu muitos casos de questões psicológicas por estar em casa, quando seria esse momento da comunhão com a família passou a ser um problema, que você passou a conviver 24 horas por dia. Né? Normalmente você sai, trabalha, você praticamente chega de noite, 8 horas, convive num jantar, e fim de semana, que é o momento de lazer, aí fica bonitinho. A família não passa a ser problema e a convivência passa a ser o problema. Então, assim, eu vejo que queria também sou esperançoso para que fosse essa uma realidade. E da mesma forma, a realidade de quem trabalha. Quem trabalha, o Sandro tem o exemplo dele, que ele falou, olha, não exigi isso, as pessoas cumpriram regras, mas grosso modo a carga horária foi acima das 8 horas. Sim. Grosso modo, as pessoas trabalhavam além da conta e você não tinha uma coisa para regularizar. Né? E burnouts, teve vários casos de burnouts aí. Muito burnout. Então, assim, eu vejo que a pandemia não foi uma oportunidade, eu concordo com você, foi oportunidade que poderíamos ter tudo isso, mas a nossa sociedade, eu falo sociedade, é mundo, é globo, o momento em que vivemos, não estou dizendo que é Brasil, o momento em que vivemos, ele é um momento que, para ter esse tipo de mudança de postura, eu acho um pouco complicado. São determinadas exigências que fazem com que essa roda ainda gire quando ela deveria estar numa rotação diferente, um lado diferente. Sim. Não, eu concordo com você. Eu acho que não tem só um lado nem só o outro, porque ao mesmo tempo que existem essas oportunidades, existem os desafios, né? Essa questão do trabalho remoto, o trabalho nesse espaço que não é um espaço novo, mas é um espaço novo ao mesmo tempo que é o da sua casa, onde você eventualmente convive com os familiares, todos tendo que produzir, ou crianças, adolescentes que têm que estudar, etc. Tudo isso impõe uma série de desafios para as pessoas e para as empresas. Então, eu acho que as empresas também ainda têm transformações a serem feitas para entender, né? O Sandro agora estava falando um pouco sobre o momento da agência dele voltar para o presencial ou não. Isso é uma coisa que está há 12 meses, acho que as empresas estão passando por esses questionamentos, elas ainda não chegaram a conclusões e elas ainda não chegarão tão cedo, enquanto a gente tiver variantes, não tiver uma vacinação que realmente estanque a pandemia no mundo, né? E
esses desafios das empresas passam por entender os desafios das pessoas em suas casas, gerenciar com um espírito de liderança, né, e empatia, né, e criar novos paradigmas, porque assim, o paradigma do horário versus a entrega, por exemplo, ou a entrega versus o horário, o paradigma do respeito ao espaço onde aquele funcionário está, que tem que ter também o conforto que é o da empresa dentro da casa, verdade. Né? E os paradigmas até dos benefícios, né? Eu tenho conversado com muitos gestores de RH que estão estudando assim, quais são os novos benefícios dos funcionários que trabalharão ou totalmente em casa, ou meio em casa e meio no escritório, quando um dia voltar. Então, assim, faz sentido o vale transporte? Faz sentido o ticket restaurante ou faz sentido um crédito que a pessoa vai usar para a sua alimentação, mas também para a internet ou para a iluminação do escritório em casa, para o seu conforto ergonômico, para que a pessoa não tenha, né, problemas na coluna, porque, por exemplo, eu estou usando a cadeira da minha sala de jantar para falar com vocês. Né? Então, não sei se foi uma cadeira feita como aquela cadeira que está ali no fundo do Sandro, que é ergonômica para uma empresa, né? Então, são muitas coisas que ainda vão ser, por incrível que pareça, 16 meses depois, 16, enfim, mais de um ano, quase um ano e meio depois do início da pandemia, eu acho que ainda não tem respostas prontas. Não tem. Concordo. Gente, eu vou ter que parar aqui rapidamente, que chegou agora, enrolei a língua quase saiu da minha boca, eu trago a língua para dentro de novo, do nosso momento audiência, aquele momento em que prestigiamos quem prestigia a gente, ou seja, você aí do outro lado da telinha que está inscrito no canal. Olha, tem que estar inscrito no canal, canso de repetir isso aqui, porque tem muitas pessoas que falam, eu vou mandar um negócio lá para eles, vou participar e tal, eles não vão conferir, a gente confere sim. O nosso board aqui do M está atento para isso. O pessoal faz o cara crachá, faz aquela conferida, né? O famoso cara crachá. Se não estiver inscrito aqui no canal no YouTube, não adianta estar só no Instagram, tá no Facebook, seja lá onde for, tem que estar aqui inscrito. Então aproveita aí, se inscreve no canal, deixa o seu joinha, ativa o sininho. Isso para a gente é bem legal e participe, porque a plataforma ela nos dá mais relevância quando a gente tem a participação de vocês. Então, é muito legal isso. Vamos... e outra coisa, pessoal, comentários daqui, né? Vocês fiquem à vontade, comentários da bancada é opcional, tá? Porque o hype da internet, desde que a gente começou, né, é política. Então, vocês fiquem à vontade, caso queiram comentar alguma coisa, tudo certo. Também, se não quiser comentar, tudo certo também. A primeira... O Jorge manda para a gente, é engraçado que tem tudo a ver com o que a gente está falando. Ele manda para a gente o seguinte: admiro quem tem inteligência acima da mídia. Essa é boa. Essa bem legal. Muito legal. Eu gostei. Eu também admiro, viu, Jorge? Pô, estou contigo, fechadaço contigo. Bom, começamos. Sempre tem, né, política na história, vamos que vamos. A Valéria, ela manda o seguinte: ei, Cuba, a gente topa alegremente trocar o povo daqui que está procurando liberdade pelo povo... Não, desculpa, pelo povo daí que está procurando liberdade pelo povo daqui que está procurando comunismo. Eita, até me enrolei na hora de falar, o negócio é tão complicado. Ou seja, né, a gente começou a entrar naquele... tem um aqui que mandou para a gente, foi a Luana. A Luana, ela manda o seguinte aqui, está na revista Isto É, da semana. Aí tem o lead. Contra Bolsonaro, Fernanda Paz Leme revela que jamais ficaria com um bolsominion. Rapaz, o que isso tem a ver com o programa? Não tem absolutamente nada, mas mandaram a gente ler. Se ela não quer... te digo, esse tema continua polarizado. Não é? Porra, eu vou te falar, cara, mas aí botam estampam assim, como se fosse um negócio só. Não quer ficar com bolsominion, né, vou te falar, viu? Mas, enfim, a gente lê, né, para ficarmos democráticos. Tem outra legal aqui também, do Caio, e ele pega um post do Ricardo Amorim. Ele diz o seguinte: por que é tão difícil aprender coisas novas? Porque muita gente assume que seu mapa da realidade é perfeito.
Aprender exige reconhecer que algo estava errado. Aí é mais confortável defender ideias, mesmo erradas, que se confundem com a própria identidade do que aprender. Fecha aspas, Ricardo Amorim. Legal, né? Interessante, eu gosto muito. Tem muito a ver com esse papo aberto que a gente está tendo, né? Onde as respostas não são tão exatas. É verdade. Outro aqui bem legal, da Mônica, ela diz o seguinte: uns são felizes pelo que tem no bolso, outros pelo que tem no coração. Rapaz, essa foi pancada, viu? Essa eu gostei muito. O pessoal está filosofando aqui. Tem uma galera que manda umas coisas para a gente que chega até a arrepiar. Olha, Rita de Cássia, a mulherada em peso, né? Não sei se vocês perceberam, mas eu falei, acho que uns 2 nomes masculinos e o resto maciçamente presença feminina forte no M. Ela diz o seguinte, a Rita de Cássia: não se engane, tem gente que gosta apenas da sua utilidade, não de você. Cara, essa é boa, essa é polêmica, viu? Essa daria para falar um programa inteiro, em 1 hora. Tem um conhecido meu que falou uma frase uma vez que eu não esqueço: a pessoa não quer saber de você, ela quer saber da sua vida. O que você faz, né? Aqui em São Paulo, uma época eu costumava dizer que a primeira pergunta que a pessoa fazia depois do bom dia, quando eu ia conhecer alguém: oi lá, fulano, o que você faz? Uma coisa bem comum. Verdade. Agora não tanto na pandemia, viu? É verdade, na pandemia agora está mais Mas calmo. olha, isso vamos dizer que é o espírito paulista, porque eu tenho um tio que mora em São Paulo, e aí quando eu fui com minha esposa, quando foi conversar com ela: o que você faz? É uma coisa meio de paulista. Mas eu acho que é mesmo. Eu acho que até por falta de outros assuntos mais prosaicos, porque o paulista é meio bitolado no trabalho, né? Sim. A gente tem essa característica. Por isso que talvez eu acho que na pandemia isso tenha diminuído um pouquinho, porque a gente está um pouco mais relaxado com isso. Verdade. Sempre foi mais workaholic. Sempre foi. Sempre. E até porque na pandemia acho que é mais comum aquela pergunta: tá tudo bem? Você está bem de saúde? A tua família está bem? Né? Então, isso... Quando eu morei em Belém, a pergunta que você falou, essa segunda pergunta, porque para o paulista é o que você faz, em Belém é de qual família você é. Isso quando eu morei lá uns 20 anos. No Nordeste é muito assim. No Nordeste comum. É muito assim, é comum. Gente, fechando o nosso momento audiência, Ronald, cara, isso é muito legal, que ele mandou agora aqui é muito legal. Ele fala o seguinte: eu já dou minha opinião sem antes ter falado, mas enfim. Eu falei minha opinião e não falei, né, o que é, do que se trata, mas vamos lá. Quem tem de falar bem de você é o seu cliente, não o seu departamento de marketing. Legal, né? Falou tudo. Falou tudo. É o que eu chamo de earned influence. Tudo, eu concordo. Pô, é sensacional. Falou tudo. Essa foi a melhor, inclusive, eu achei a melhor da audiência de hoje. Se desse para dar um prêmio, daria para ele. Sensacional. Tem muito essa coisa, né? No meio publicitário, tem muito vaidade, né? Rola muita vaidade. Aí o pessoal começa a se autoelogiar, né? O ego é muito inflado da galera de publicidade. Marketing também, né? Também tem um ego muito inflado. E esquece que quem tem que falar mesmo é o cliente, cara. Não é a agência, não é o departamento de marketing, não são os marketing. Quem tem que falar se a campanha deu certo ou não, a repercussão é no cliente e não na agência. A agência pode fazer uma excelente campanha. Se o cliente não gostou, abraço. É porque, de certa forma, a nossa atividade é uma atividade meio, né? Exatamente. Ela não é uma atividade fim. É verdade. Bom, voltando aqui para a nossa resenha. Bom, já prestigiamos. Hoje foi até que tranquilo, né? Não entramos muito na seara política, não. O pessoal deu uma aliviada. Não, eu ia dar uma resposta para essa de Cuba, mas eu optei por ficar em silêncio. Tá vendo? Viu? Ainda bem. Então, bom, vamos passar para o assunto marketing de causa, que é um assunto também muito legal. Sim. E muito em voga agora na pandemia, que eu tenho visto muitas marcas, muitas empresas, inclusive pessoas físicas também, tendo essa pegada, esse cuidado que até então o marketing de causa não era muito fomentado, né? A coisa, eu acho que pegou assim, um vento forte agora na pandemia. Que bom, né, que também tenha acontecido esse movimento.
Renata, você podia explicar um pouquinho para a gente o marketing de causa e também, né, como é que o mercado está reagindo a isso de uma forma até bem interessante? Acho que tem dois aspectos do marketing de causa. Um que é mais visível e que a gente vê mais assim explodindo, entre aspas, na pandemia, que é uma questão do compromisso das marcas e das empresas com, enfim, com a sociedade, com os grupos minoritários, com as comunidades. Então, por meio de programas, muitas vezes, de voluntariado, de doações, etc. Aqui eu estou falando mais de um marketing de causa mais ligado à filantropia e tal. Sim. Mas agora, quando a gente fala de marketing de causa, genuinamente mesmo, e aí, indo mais profundamente, eu vi outro dia a entrevista que vocês fizeram com a Andrea Tornovski, que ela falou uma coisa muito interessante sobre a questão desse iceberg, né? Onde você tem uma expressão da marca que está na ponta, mas você tem questões reputacionais e de propósito, de causa, que estão lá mais nas profundezas, e eu acredito muito que o marketing de causa vem de lá. Ou seja, marcas abraçam causas do mundo, não porque elas sejam bacaninhas, mas porque aquelas causas do mundo fazem sentido para o seu próprio negócio, né? Então, as causas do meio ambiente, as causas da saúde pública, etc., elas são motores do mundo, né? Elas são dores do mundo, que também dialogam com o propósito dessas marcas, cujos produtos e serviços endereçam soluções dentro destes universos, né? Então, quando a gente fala de marketing de causa, é super importante, primeiro, entender qual é o propósito da empresa, né? Entender profundamente o negócio da empresa e abraçar essas causas com ações ou movimentos que sejam não só genuínos, mas contundentes, né? Então, assim, eu gosto muito de citar os casos da indústria farmacêutica, né? O pessoal, a indústria farmacêutica tem tem uma reputação muito legal do ponto de vista de desenvolvimento científico, mas muitas vezes cai no escrutínio do ponto de vista dos interesses econômicos, etc. Mas o fato é que ela traz soluções para para problemas de complexidade do mundo, né? Problemas de complexidade da saúde, né? Então, por exemplo, muitas marcas durante a pandemia, algumas da indústria farmacêutica e outras não da farmacêutica propriamente dita, mas da saúde ou correlatas à saúde, adotaram a causa disso que o André estava falando, a questão da saúde mental durante a pandemia. Isso é super pertinente, porque, na verdade, nas últimas décadas, houve uma evolução, mas ainda pequena, para que a sociedade falasse sobre burnout, sobre depressão, sobre o risco de um suicídio, sobre, né? Então, esta evolução de vamos falar sobre esses problemas, vamos entender que esses problemas existem e vamos dar apoio às pessoas que têm esses problemas com os programas de marketing de causa das empresas, se acelera, porque aí você começa a ver nas redes sociais os movimentos dessas empresas que estão abrindo essa discussão, você começa a ver na imprensa, as pessoas começam a falar. Então, falando de uma forma genérica, até para não citar nomes, embora muitos pudessem ser citados aqui, eu acho esse tipo de movimento dentro do aspecto de marketing de causa bem saudável, porque é bom para o negócio da empresa e é bom para as pessoas, né? Então, essa que é a visão que eu trago aí de marketing de causa, que é uma disciplina que me agrada muito. Eu fui da equipe que fez o primeiro Outubro Rosa no Brasil, né, em 2008, que foi a Ogilvy que trouxe isso para o Brasil, né? Então, foi um aprendizado muito legal fazer isso, porque daí você também entende, se aprofunda nos movimentos de advocacy da sociedade mesmo, de trazer melhorias. Por exemplo, o movimento Outubro Rosa no Brasil tinha um propósito claro de, entre aspas, pressionar que o SUS diminuísse de 50 para 40 anos a idade em que as mulheres podem fazer a mamografia no sistema público, que é uma coisa super importante, porque quanto mais cedo elas detectarem o câncer, maiores as chances de cuidar e de curar. Muito Renata, legal. Você falou marketing de causa, é tudo muito interessante. Às vezes eu sou meio arauto
da notícia ruim, né? Mas eu gosto de fazer eu gosto de fazer nosso trovador do apocalipse, vai lá. É o trovador do apocalipse. Vamos lá. E o que dizem, o que mais tem, até porque é um movimento, né? O marketing de atitude, etc., de você gerar uma boa imagem. Se internamente ele não consegue se sustentar, não adianta. E isso acontece muito, porque como é uma moda, como gera receita, para fora faz esse belíssimo marketing de atender diferenças, etc., 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 mas por dentro ele tem relações exploratórias com o funcionário, tem assédio moral. E, assim, não precisa dizer nomes que mais tem, e se a gente chegar, grandes empresas têm, pequenas empresas têm, médias empresas têm. Cita nomes, aí vamos... Não. Cabe o processo, Sandro. A gente só cita os fatos. Vamos polemizar. A gente já está polemizando sem nome. Como resolve isso sendo RP? Sua realidade, suas ideias não correspondem aos fatos. Como resolver isso? Eu acho que esse é o grande desafio. É um próximo passo. Eu já vivi muitas situações dessas, tá? Também não vou poder falar nomes. Claro. Mas de grandes empresas que abraçavam temas e causas fora e não praticavam internamente, né? E não precisaria chegar a falar sobre a questão de assédio moral, talvez a empresa não tivesse nada disso, mas ela não conscientizava o público interno sobre aquele assunto sobre a qual ela se conscientizava para fora, né? E aí, eu acho que é o desafio justamente de uma visão muito de RP, você falou de atitude, né? E eu acredito muito numa coisa que a gente chama de atitude de marca. E a atitude de marca, ela começa de dentro e vai para fora, né? Então, eu acho que o desafio é repensar essas questões e dar essa visão. A gente fica atropelado, as marcas ficam atropeladas, obviamente, pela necessidade da evolução dos negócios, da entrega de resultados, etc. E muitas vezes isso ofusca certas compreensões dessa visão total e holística, vamos dizer assim, né? Dessas iniciativas que dizem respeito ao propósito da empresa, né? Mas eu acho que nunca é tarde para levantar a mãozinha e falar assim, espera um pouquinho e vamos dar um passo para trás e entender como é que a gente traz isso para dentro, por exemplo, nesse exemplo que você deu, né? Olha, eu acho o teu balde de água fria fenomenal, porque ele é uma realidade. Vocês não falaram marca, empresa nenhuma, mas vocês estão falando da Rede Globo, é uma delas, assim, porque... Não falei tá aparecendo. Quem está dizendo é você, Sandro. Quem está dizendo é você, Sandro. Eu estou perguntando, eu sou jornalista, eu estou perguntando. Entendeu? Eu posso perguntar. Não, mas assim, a premissa da pergunta. Assim, eu já vivenciei, já vi de pessoas testemunhais sobre isso, e assim, que é muito bonitinho aquele da porta para fora, exibir aquela bela imagem, e por dentro, e você falou uma palavra que é o que eu... aí vai dizer que eu sou de esquerda, sou comunista e tal. Não é isso. Na busca do resultadismo, e isso eu já trouxe quando eu falei o resultadismo aqui, acho que foi até com a Andréia mesmo, no resultadismo você mascara muita coisa e você transforma muita coisa. Então, em busca do resultado que você falou, ele vai explorar o funcionário até o último sumo. É que nem, não sei se São Paulo ainda tem boteco que vende caldo de cana. O caldo de cana é o seguinte, ele pega uma cana, coloca, ele dobra a cana, coloca, ele dobra 4 vezes e coloca. Quando acaba, ela vira o bagaço e vai embora. Então, é isso que acontece muitas das vezes. Você só gera a cana, você gera energia, ele te explora ainda mais, você é obrigado a trabalhar, produzir, e aí ele tem aquela belíssima imagem olha, vamos cuidar das diferenças, a questão do Outubro Rosa, Setembro Azul e esses meses coloridos, Setembro Amarelo. Isso, Setembro Amarelo, fiquei com Setembro Amarelo. E aí vai que nem aquela marca de material esportivo que chegava, vendia qualidade de vida e saúde e explorava o trabalhador lá no... Que marca mesmo? Não vou dizer marca, todo mundo já sabe. Explorava no Sudeste Asiático.
por outro lado, tem muitas empresas que, claro, as que têm a capacidade para fazer isso, que têm estimulado o que eles chamam do voluntariado interno, voluntariado corporativo. Então, e o voluntariado corporativo ele é interessante porque ele pode se dar pela mera adesão a uma causa que a empresa, vamos dizer assim, abrace, vamos dizer que seja, vamos fazer a horta da comunidade X, ou uma série de doações, etc., uma coisa simples como essa, até o que eles chamam de voluntariado de competências, que é a pessoa compartilhar com uma comunidade, que é o conhecimentos que não obrigatoriamente são aqueles que ela emprega no dia a dia da empresa, mas, sei lá, de repente você é um bom pintor de parede e você vai ajudar uma comunidade ou uma ação de profissionalização de pintores, por exemplo, né? Ou de, enfim, uma coisa digital, né? Vamos dizer assim, o Sandro tem uma habilidade digital e ele vai compartilhar com jovens que querem se transformar em programadores, né? Então, está ainda muito remanescente, mas já existem essas iniciativas e existem grupos dentro das comunidades que estão ativamente buscando projetos de empreendedorismo social para conectar com empresas que, por sua vez, querem conectar seus funcionários nesses projetos e fazer, vamos dizer assim, esse encontro do externo, da ação externa, com a ação interna. Então, e aí, claro, por exemplo, no voluntariado de competências se ameniza essa questão da carga horária, porque a empresa é obrigada a liberar algumas horas para o voluntariado e assim vai. Então, eu acho que assim, é um caminho que está se construindo e não que a gente também vá ter uma situação 100% perfeita, né? As imperfeições fazem parte do processo, até do desenvolvimento das pessoas e das empresas. Os erros e os exageros também, porque vocês citaram aí a entrevista da Andréia, nossa parceira agora de bancada aqui, eu lembro que a gente citou, a gente deu nome aos bois, inclusive a gente citou o caso do que estava rolando na internet do Burger King, né, que eles estavam fazendo uma campanha pela diversidade, mas usaram crianças, né? Então, quer dizer, aí no nosso ponto, pelo menos no meu ponto de vista, a gente conversando, a gente achou, entendeu, que exagerou, né? Perdeu a mão, entendeu? A pegada era boa, a proposta era boa, mas aí quando você utiliza crianças, aí já começa a complicar, inclusive, né? Porque tem já uma lei para protegê-las, né? Então, enfim. Acontece. Nesse campo da diversidade também eu tenho ouvido muitos relatos assim e dúvidas mesmo de profissionais que estão dentro das empresas sobre como lidar mesmo, né? Quais são os exageros, quais são os tons de vozes, quais são os campos onde vai, onde a empresa vai, tanto do ponto de vista de ação quanto de comunicação. Então, também é um campo a se evoluir muito. E vai ter muito erro no meio do caminho, acredito. Concordo também. Gente, chegamos no momento dica de livro. Não combinamos nada, para variar. Não, mas não precisa ter o livro em mãos, não. Qualquer livro que você gosta, pode ser até um romance, pode ser qualquer livro que te remeta agora, assim, que, bacana ali aquele livro, legal para caramba. E não precisa ter a ver com o nosso bate-papo, até porque eu vou dar uma dica, já que não tem absolutamente nada a ver, eu vou aproveitar o momento. Gente, peço até licença, que eu vou aproveitar o momento. Pode fazer uma colinha ali? Pode. À vontade. Renata, a gente fala primeiro para dar tempo para o convidado pensar no livro. Para o convidado pensar. A minha dica de livro é um livro chamado A Guerra Proscrita, Germano Seidel Vidal. Meu avô, que inclusive ontem a gente lembrou muito dele e tal, porque foi a data de nascimento dele, né? Aniversário dele, seria aniversário dele se ele estivesse vivo, e ano que vem vai ser o centenário dele. Então, o meu avô, ele foi pracinha da FEB, e, enfim, histórias abertas para quem curte o assunto Segunda Guerra Mundial, e tem aqui um depoimento muito legal do Barbosa Lima Sobrinho, então, presidente da ABI.
Abre aspas, a guerra proscrita não é apenas uma denúncia bem documentada sobre o esforço que o Brasil fez sacrificando sua economia e a vida dos pracinhas na Segunda Guerra Mundial. É também um estudo profundo da geopolítica que aspira, antes de mais nada, a alcançar um estágio de civilização que condene qualquer forma de guerra entre as nações. Ou seja, também é um livro com essa pegada que não tem apologia alguma à guerra. E é legal também que esse livro virou, até onde eu sei, leitura obrigatória nas Forças Armadas. Então, é um livro muito legal, um livro que tem muito rico, né, de conteúdo, e meu avô ficou muitos anos estudando para lançar o livro. Por sinal, eu estou com ele aqui, ó, gente. Eu sei que o editor já deve ter colocado ele na tela, mas eu estou com ele aqui só para reforçar. O meu background não vai deixar eu mostrar todo, mas, enfim, o livro legal. É bem legal e é um livro que eu aconselho, não só por ter sido meu avô, mas porque o livro ele é denso, ele tem as informações aqui nele, vem de escola superior de guerra, enfim, não tem. Meu avô era um estudioso do assunto, então não tem nada aqui para encher linguiça, não. É um livro, para quem curte o assunto, muito bacana. Ô, André, bacana. Você, para dar tempo para a Renata, aí, que ela ainda está vendo, decidindo, você vende clássico? Vamos lá. Esse não é muito conhecido, não, mas vai como sugestão. O Bandolim do Capitão Corelli, de Louis de Bernier. Boa. Aí. É romance? Olha, esse aqui eu ainda não li. Esse segundo aqui, a sinopse, é a história de amor entre duas pessoas em lados opostos da Segunda Guerra Mundial. Opa, aí, pegou a carona, hein? Você pegou a carona. Viu? Mas você está recomendando o livro que não leu, rapaz. Cuidado, hein, cara. Depois alguém vai ler esse treco aí, pode não, olha só. É como diz aquela publicidade, como diria seu Cresson, esse eu a garanto. A garantia sou eu. Então tá bom. Muito bom. Mas que seja bom, que faça a pessoa ler, que é importante fazer isso já. Para ela dizer, esse livro é porcaria. Aí a gente perguntar, por que este livro é uma porcaria? Verdade. Por causa disso, assim, assado. Mas você não acha que é assim? Aí ela começa a rever os conceitos. Acho que ela leia. A parte de opinião crítica, né? Até essa visão crítica é fundamental. Você me lembrou meu antigo patrão, Silvio Santos, que ele falava... eu não vi o filme, mas o filme é muito bom. Você lembrou agora ele, que ele ficava falando que não via nada, mas era bom. Mas era bom. Vamos lá, Renata, sua dica de livro. Eu posso falar de 2? Lógico. E explicar por quê? Sim. É o seguinte, eu tenho um hábito de... raramente eu leio um único livro, termino e leio outro. Eu gosto de ler vários livros ao mesmo tempo, sem o compromisso de obrigatoriamente terminar todos. Muitas vezes eu termino, a maior parte das vezes eu termino, mas eu me dou a liberdade de eventualmente largar o livro no meio do caminho sem problema nenhum. Eu vou trazer 2 livros. E, de certa forma, os 2 têm a ver com o nosso papo. Porque eu falei bastante de arquitetura aqui, porque eu falei de São Paulo, porque eu sou de São Paulo, e é o livro São Paulo nas Alturas, a Revolução Modernista da Arquitetura e do Mercado Imobiliário nos anos 1950 e 1960, do nosso colega jornalista também, Raul Justilores. É um passeio pela cidade de São Paulo, super bacana, para quem gosta de arquitetura, para quem gosta de urbanismo, para quem gosta do centro de São Paulo, entender quem foram os arquitetos, os conceitos arquitetônicos, o que cada prédio abrigou em cada época. Super... É como flanar pela história de São Paulo, vamos dizer. Uma viagem, literalmente. Né? Uma viagem literal. E o outro livro, que eu não terminei ainda, mas eu vou terminar, é um dos que eu estou lendo agora, e eu já recomendo, porque é uma delícia ficcional literária, é um livro do Paul Auster chamado 4321. Eu vou dar um pequeno spoiler, mas não posso dar demais, porque imagine que cada história, qualquer história, pode mudar totalmente conforme um detalhe de uma coisa que acontece na vida da pessoa. E o que o Paul Auster faz nesse livro é contar a mesma história. Na verdade, são 4 histórias de uma mesma história, porque a história muda de acordo com o que aconteceu a cada momento desse personagem. E não vou dar mais spoiler, porque senão eu tiro o prazer da leitura, porque é um exercício de ficção incrível do Paul Auster nesse livro.
E olha, eu vou aproveitar que você falou, eu demorei para terminar, porque é um livro que você não consegue ler assim numa tacada só. Eu falei várias vezes aqui já. Tem uns, tá lá, já sei qual livro, eu já sei sabe qual até é o livro, né? Você não sabe qual é. Gente, eu falei tanto nesse livro aqui, eu não terminava, e agora aproveitei, né? Que, pô, infelizmente tive Covid e tal, mas aí dei uma acelerada para ler. Terminei. Uma breve história da humanidade, Sapiens, do Harari. É um livraço, é um livro muito legal, mas olha, tem que ler devagar. Tem que ler devagar, tem que ser. Você tem que ler e pensar, refletir, entendeu? Não dá para ler num tapa só. Eu não consegui ler num tapa só. É um livro que, quando você vê, você está viajando, você sai do livro, você entra mesmo num outro universo, você fica lá. Pô, é impressionante como é que o livro é legal. Mas eu não sei o que eu falo do livro mais, André, porque qualquer coisa pode ser um spoiler brabo. Você também já leu o livro, né? Sabe que o livro é sensacional, né? O livro Mas olha só, Sandro, não dá spoiler. Para esse livro, não funciona como spoiler, não estraga. Esse livro não estraga. Qualquer situação que você dê de informação não é. Porque como ele é esse mergulho antropológico, não tem surpresa. Tem revelações, mas não tem surpresas. A gente sabe, mas a gente esconde ou a gente não aceita. Né? Boa. E diz muito sobre o que a gente é. Por isso que eu adoro antropologia. Boa. É muito de identidades. A gente já conversou aqui, identidade de São Paulo. São Paulo faz a segunda pergunta. Qual é a segunda pergunta? A segunda pergunta, o que você faz? Então, é a identidade paulista. Então, quando você vai tendo esses aprofundamentos antropológicos, a gente até já sabe. Por isso que nunca vai ser spoiler, Sandro. Você pode dizer, por exemplo, que a fofoca, um trecho da fofoca, que a fofoca ajudou na comunidade dos nossos antepassados quase humanos, entre humanos e macacos, ajudou bastante. Poxa, isso não é problema, a gente já sabe que a fofoca a gente fala de relações públicas, tem fofoca no meio? Lógico. Esse livro eu ainda não li, mas eu só ouço esse tipo de comentário com esse tom que o Sandro trouxe, assim. É muito bom, muito bom. Tá na minha filinha aqui. O problema é que são realidades que a gente não aceita. Ali ele vai esboçando e colocando pela história, pelo estudo, são situações que a gente vive e não aceita. Ou que bota para debaixo do tapete. Às vezes não é nem não aceitar, mas joga para debaixo do tapete e aí ele vem e joga na isso, cara. Não aceita e joga para debaixo do tapete e tal, e colocar as coisas são conceito. Tudo na vida da gente é conceito. Né? Nossas crenças são conceito. Eu acho que ele não me recordo bem a questão do papel, como é que se você der um papel, um dinheiro para o macaco ou a banana, ele quer a banana. A gente que acreditou que o papel tem, a gente tem valor. Criou. E já tem já existe uma nova imagem do dinheiro, porque ele não é mais físico. É verdade. Sim. Verdade. Ele é um número. Ele é uma ficção em algum lugar, tá na nuvem. É um conceito de uma ideia, de um valor que está no ar. E aí, assim como no ar, a crença nas divindades. Poxa, o que acontece? Alguém chegou e disse, olha, o raio bateu, foi um deus. Aí as pessoas começam a temer e por aí vai. Aliás, você falou uma coisa também que eu vou deixar de dica aqui também, aproveitando esse momento, que é o seriado da Netflix Ragnarok. Rapaz, é norueguês. Sai dessa linha blockbuster de Hollywood e tal, é um seriado norueguês, é muito legal. Quem não viu, outra dica. Gente, hoje está recheado de dica o programa, eu tenho que encerrar, a gente estourou legal aqui já o tempo. Então, bom, vamos na reta final do M de hoje, deixando a nossa convidada, a Renata Saraiva, fechar, né, num grande finale. Meu amigo, André Carvalho, é contigo, as considerações finais, sem palestrar agora. Acabou. Sandro, não é difícil sem palestrar. Olha só, eu adoro, de novo, eu sou monocórdico nessas questões, eu sempre trago, adoro convidados que têm esse aspecto mais humano do processo. Vamos falar de negócio, mas vamos falar de humano. Aí ela trouxe o meu mantra, o ser humano é o início e o fim de tudo, traz as reflexões que eu também comungo. Então, o papo foi mais que fluido. Ele transcorreu em mares de almirante.
E por isso é sempre bom contar, e por isso deve ter sido uma delícia para quem acompanha, porque foi uma delícia fazer hoje. Muito bom, muito bom. E eu queria lembrar para você aí que já conhece a gente, agradecer a presença, né, para quem está com a gente aqui há mais de 1 hora aqui no programa. Seja sempre muito bem-vindo. Para você que está assistindo pela primeira vez, propomos análises e reflexões sempre com muito conteúdo e bom humor. E obrigado também pela sua audiência. Mais uma vez, deixa lá o joinha, se inscreva no canal. E agora sim, a gente passa a bola para a Renata fechar da maneira que quiser. O M é todo seu, Renata, fica à vontade. Bom, obrigada, Sandro, André, pelo convite. Obrigada para todos que estão assistindo. Espero que tenha sido legal. Eu adorei a experiência. Eu acho que a experiência que vocês estão proporcionando aqui, tanto para quem assiste quanto para quem faz parte do papo, é uma quebra de paradigma, porque a gente vem vivendo num mundo talvez não tão humano, onde tudo tem que ser rápido, então é só em 15 minutos, 10 minutos na internet, uma coisa rápida, e de repente, quando o Sandro me falou ontem, assim, é um papo de 60 minutos, até me causou surpresa, eu falei, puxa, que legal e que diferente, foi prazeroso, nem senti que foram 60 minutos, parece que foi bem rápido, e adorei os pontos trazidos pelo André aí, os baldes de água fria dele, os contrapontos, o papo rolou de uma maneira muito aberta e muito tranquila, bem-humorada, como o Sandro disse que seria. Então, eu só tenho a agradecer e desejar todo sucesso aí, que o M perdure com muito bom humor e conteúdo aqui, com muita gente bacana. E volte sempre aqui no M, Renata, o convite fica feito no ar, porque quando a gente gosta, a gente fala mesmo, a gente não fica fazendo firula, não. Entendeu? Geralmente a gente convida, né? E, por favor, se você puder, volte muitas vezes, porque o papo é muito agradável, muitos assuntos para a gente conversar, é um papo muito rico. Então, volte mais vezes. E eu adoro esse momento quando eu digo mais um programaço. Obrigado, meu parceiro André. Obrigado, Renata. Obrigado você do outro lado da telinha. Lembrando que estamos toda semana, não temos dia definido agora, a gente ainda está, né, meu amigo André? Estamos definindo os dias e horários, ainda estamos aí pesquisando, voltando a falar do nosso board, do M, estamos definindo dias e horários novos. Brevemente iremos anunciar. E muito obrigado aí pela presença de todos. Fiquem com Deus. Beijos e abraços. É isso aí, pessoal. Mais um programaço.